muito antes de existir um imperador, muito antes dos samurais empunharem suas espadas, muito antes dos grandes castelos dominarem as montanhas. O arquipélago japonês era um mundo quase isolado, separado do continente asiático pelo mar, coberto por densas florestas. Montanhas se pareciam tocar o céu, rios cristalinos e vulcões que lembravam constantemente a força da natureza. Ali, muito antes de qualquer reino surgir, pequenos grupos humanos já aprendiam a sobreviver. Mas, para compreender a história do Japão, é preciso voltar ainda mais no tempo, até uma época em que, segundo a tradição japonesa, as próprias ilhas ainda não existiam. As antigas crônicas do Japão, como Kojiki e Nihon Shoki, contam que, no princípio, o céu e a terra ainda estavam separados. Do caos primordial surgiram os primeiros deuses, os Kami. Entre eles estavam duas divindades destinadas a criar o mundo, Izanagi e Izanami. Receberam dos deuses celestiais uma lança sagrada adornada com joias. Posicionaram-se sobre a ponte celestial e mergulharam a ponta da lança no oceano primitivo. Quando a retiraram, as gotas que caíram formaram a primeira ilha. Depois vieram outras. Assim, segundo a tradição japonesa, nasceram as ilhas que formariam o Japão. Embora hoje saibamos que essa seja uma narrativa mitológica, ela ocupou durante séculos um papel central na identidade do povo japonês. Os imperadores afirmavam descender diretamente dessas divindades. E até hoje essa história faz parte da cultura do país. Mas a arqueologia conta uma história diferente. Milhares de anos antes do surgimento dos primeiros reinos, homens e mulheres já habitavam aquelas ilhas. Os vestígios mais antigos apontam para grupos humanos vivendo ali há dezenas de milhares de anos. Com o fim da última era do gelo, o nível do mar subiu e o arquipélago japonês ficou definitivamente separado do continente. Esse isolamento mudaria completamente sua história. Enquanto grandes civilizações floresciam na Mesopotâmia, no Egito e mais tarde na China, os habitantes do Japão desenvolviam uma cultura própria. Por volta de 14.000 anos antes de Cristo, surgiu aquilo que hoje conhecemos como período Jōen. Seu nome significa marcas de corda, porque os artesãos decoravam seus vasos pressionando cordas sobre o barro ainda úmido. Essas cerâmicas estão entre as mais antigas já encontradas em todo o mundo. Os povos Jōen viviam principalmente da caça, da pesca e da coleta de frutos. Construíam pequenas aldeias, produziam ferramentas de pedra, arcos, lanças, e demonstravam enorme habilidade para trabalhar madeira e cerâmica. A natureza ocupava o centro de suas vidas. As montanhas, os rios, as árvores, os animais, tudo era visto como parte de um mundo espiritual. Séculos depois, essas crenças dariam origem ao que conhecemos como Shintoísmo, a religião nativa do Japão. Durante milhares de anos, a vida mudou lentamente, sem grandes impérios, sem guerras monumentais, sem reis. Mas isso começaria a mudar. Do outro lado do mar, uma grande civilização crescia rapidamente, a China, e, através da Península da Coreia, novas tecnologias atravessariam o oceano, mudando para sempre o destino das ilhas japonesas. A agricultura, o cultivo do arroz, o uso do bronze e, mais tarde, do ferro,
iniciaria uma transformação que levaria ao nascimento dos primeiros chefes, dos primeiros clãs e, finalmente, do primeiro grande reino do Japão. Durante milhares de anos, a vida nas ilhas japonesas mudou lentamente. As aldeias espalhavam-se por florestas, rios e regiões costeiras. A caça, a pesca e a coleta continuavam sendo as principais formas de sobrevivência. Mas, por volta do primeiro milênio antes de Cristo, uma nova influência começou a cruzar o mar, vindos da Península da Coreia, indiretamente da China. Novos grupos chegaram ao arquipélago. Eles não traziam apenas pessoas, trouxeram conhecimento, e esse conhecimento mudaria completamente o destino do Japão. Os arqueólogos chamam esse período de Yayoi. O nome vem da região de Tóquio, onde os primeiros vestígios dessa cultura foram encontrados. A maior transformação foi a agricultura. Pela primeira vez, o cultivo intensivo do arroz tornou-se parte da vida japonesa. Não era apenas uma nova plantação. Era uma nova forma de organizar a sociedade. As plantações exigiam irrigação, trabalho coletivo, divisão de tarefas, planejamento e proteção constante. As aldeias cresceram, a população aumentou e, pela primeira vez, algumas comunidades tornaram-se muito mais ricas do que outras. Ao mesmo tempo, chegaram novas tecnologias, ferramentas de ferro, armas mais resistentes, objetos de bronze, espelhos, sinos cerimoniais e técnicas de metalurgia que antes eram desconhecidas no arquipélago. Com mais alimentos, mais riqueza e mais recursos, também surgiram novos conflitos. Os campos de arroz tornaram-se valiosos. Controlar a terra significava controlar alimento, e controlar alimento significava possuir poder. Pouco a pouco, chefes locais começaram a se destacar. Alguns clãs tornaram-se maiores, mais ricos, mais influentes. Fortificações começaram a aparecer ao redor das aldeias. As armas deixaram de servir apenas para a caça. Agora também eram usadas contra outros homens. Foi durante esse período que a China fez o primeiro registro escrito sobre os habitantes do Japão. Em antigos documentos chineses, o arquipélago era chamado de Vai. Os cronistas descreviam uma terra formada por dezenas de pequenos reinos, cada um governado por seu próprio líder. Não existia um único governante, nem uma capital. Era um mosaico de pequenos poderes disputando influência. Mas um desses reinos começaria a ganhar destaque, não por causa de um grande exército, nem de um poderoso imperador, mas por causa de uma mulher. Seu nome atravessaria os séculos, e até hoje continua cercado de mistérios. Os chineses registraram seu nome como Himiko, uma rainha, uma sacerdotisa, uma governante que conseguiu unir diversos clãs sob sua liderança. Sua história marcaria o primeiro grande capítulo político do Japão e abriria caminho para o nascimento do reino que, séculos mais tarde, daria origem à família imperial japonesa. No século III depois de Cristo, o Japão ainda não era um único país. As ilhas continuavam divididas em dezenas de pequenos reinos. Cada um possuía seu próprio líder, suas próprias alianças e seus próprios conflitos. Era um período de disputas constantes. Os cronistas chineses relatam que, depois de muitos anos de guerras, os chefes locais tomaram uma decisão incomum. Em vez de escolher um grande guerreiro ou um poderoso comandante,
colocaram uma mulher no comando. Seu nome era Himiko. Grande parte do que sabemos sobre ela não vem de documentos japoneses, mas dos registros da dinastia chinesa de Wei. Segundo esses relatos, Himiko governava o reino de Yamatai. A localização exata desse reino continua sendo um dos maiores debates da arqueologia japonesa. Alguns estudiosos acreditam que ficava ao norte da ilha de Kyushu. Outros defendem que já se localizava na região onde mais tarde surgiria Yamato. Até hoje, ninguém conseguiu responder essa pergunta com absoluta certeza. Os chineses descrevem Himiko como uma rainha sacerdotisa, uma mulher profundamente ligada ao mundo espiritual. Diziam que praticava rituais, consultava os deuses e utilizava práticas religiosas para governar seu povo. Curiosamente, os registros afirmam que ela quase nunca aparecia em público. Vivia isolada, protegida por centenas de guardas, enquanto um único homem servia como intermediário entre a rainha e os demais governantes. Seu irmão era quem cuidava dos assuntos administrativos do reino, enquanto Himiko mantinha sua autoridade através da religião. Naquele período, política e espiritualidade caminhavam juntas. Ser reconhecido pelos deuses era tão importante quanto possuir soldados. Foi assim que Himiko conseguiu algo raro para sua época: unir diversos pequenos reinos sob uma mesma liderança. Os cronistas chineses afirmam que seu governo trouxe estabilidade. As guerras diminuíram, o comércio aumentou, e o reino tornou-se suficientemente importante para estabelecer relações diplomáticas com a China. Em determinado momento, Himiko enviou emissários ao imperador chinês. Em resposta, recebeu presentes valiosos: espelhos de bronze, tecidos, objetos cerimoniais e um título oficial concedido pelo imperador. Era o reconhecimento internacional de sua autoridade. Esse contato aproximou ainda mais o Japão da cultura chinesa. Novas ideias, novas tecnologias e novos costumes começaram a atravessar o mar. Mas, apesar de toda sua influência, a vida de Himiko permanece cercada de mistérios. Não sabemos exatamente como era sua aparência. Não conhecemos seu verdadeiro nome japonês. Nem sabemos com certeza onde ficava seu palácio, muito menos onde está sua tumba. Diversos montes funerários espalhados pelo Japão já foram associados a ela, mas nenhuma prova definitiva foi encontrada. Após sua morte, os registros chineses afirmam que o reino mergulhou novamente no caos. As disputas voltaram, até que outra mulher da mesma família assumiu o governo e restaurou a ordem. Mesmo assim, a figura de Himiko permaneceu viva na memória japonesa. Para muitos historiadores, ela representa o primeiro grande passo rumo à unificação política do arquipélago, porque, pouco tempo depois, um novo poder começaria a crescer. Não seria liderado apenas por uma rainha, mas por um clã inteiro, um clã que afirmava descender da própria deusa do Sol, e que daria origem à mais antiga monarquia ainda existente no mundo. O nome desse poder era Yamato. Após a morte da rainha Himiko, o Japão voltou a viver um período de incertezas. Os antigos reinos continuavam espalhados pelo arquipélago. Alguns cresciam, outros desapareciam. Alianças eram formadas, guerras eram travadas, mas, lentamente, um clã começou a se destacar acima dos demais. Localizado na planície de Nara, no centro da ilha de Honshu,
Esse grupo ampliou sua influência geração após geração. Era o clã Yamato, diferentemente dos antigos chefes locais. Os líderes de Yamato não buscavam dominar apenas pela força. Construíram uma autoridade baseada em 3 pilares: a guerra, a diplomacia e a religião. Os governantes afirmavam que sua linhagem não era comum. Segundo a tradição japonesa, descendiam diretamente de Amaterasu, a deusa do sol, a divindade mais importante do shintoísmo. Essa crença dava ao clã uma autoridade única. Governar não era apenas um direito político, era uma missão concedida pelos próprios deuses. Ao redor de Yamato, diversos outros clãs continuavam existindo. Muitos mantinham certa autonomia, mas, pouco a pouco, reconheciam a liderança da família governante. Nem sempre isso acontecia através da guerra. Casamentos entre famílias poderosas, acordos políticos, trocas comerciais e alianças militares também ajudaram na expansão do reino. Enquanto isso, as influências vindas da China e da Coreia continuavam chegando ao arquipélago. Novas técnicas agrícolas, ferramentas de ferro mais avançadas, escrita, arquitetura, conhecimentos administrativos. Tudo isso começou a transformar profundamente a sociedade japonesa. Foi também nesse período que surgiram enormes monumentos funerários, os famosos kofun, vistos do alto. Muitos possuem um formato bastante peculiar. Parecem enormes buracos de fechadura. Alguns chegam a centenas de metros de comprimento. Dentro deles, foram enterrados membros da elite governante. Ao lado dos corpos, objetos preciosos, armas, armaduras, espelhos de bronze, joias e esculturas de argila conhecidas como aniva. Esses túmulos demonstram algo importante. O poder dos governantes de Yamato aumentava rapidamente. Mobilizar milhares de pessoas para construir monumentos daquela dimensão exigia organização, recursos e autoridade. Era o sinal de que um verdadeiro Estado começava a nascer. Com o passar dos séculos, os governantes de Yamato passaram a utilizar um novo título. Um título que atravessaria toda a história do Japão. Tenno, o imperador, não era apenas um chefe militar, nem apenas um rei. Era considerado representante da linhagem divina de Amaterasu sobre a terra. Essa ideia moldaria a política japonesa pelos próximos 1500 anos. Mesmo quando os imperadores deixassem de exercer o poder diretamente, sua posição continuaria sendo respeitada. A dinastia iniciada em Yamato atravessaria guerras, invasões, crises, revoluções, e chegaria viva aos dias atuais, tornando-se a monarquia hereditária mais antiga ainda existente no mundo. Mas Yamato ainda tinha um longo caminho pela frente. O reino crescia. As relações com a China tornavam-se cada vez mais intensas. E uma nova religião estava prestes a atravessar o mar. Uma religião que mudaria profundamente a cultura japonesa. O budismo. Durante séculos, o povo japonês venerou os kami, os espíritos da natureza, das montanhas, dos rios, das florestas, dos ancestrais. Essa tradição, que mais tarde receberia o nome de shintoísmo, fazia parte da própria identidade do Japão. Não existiam livros sagrados, nem uma única doutrina. A relação com os deuses acontecia através dos santuários, dos rituais e do respeito à natureza. Mas, no século VI, uma nova crença começou a atravessar o mar.
Ela havia nascido muito longe dali, na Índia, espalhou-se pela China, passou pela Coreia e finalmente chegou ao arquipélago japonês. É o budismo. Segundo a tradição, o reino coreano de Baekje enviou presentes ao imperador japonês. Entre eles, uma estátua dourada de Buda, textos religiosos e monges preparados para ensinar essa nova filosofia. A chegada do budismo dividiu profundamente a corte. Alguns clãs ficaram fascinados. Acreditavam que aquela religião aproximaria o Japão das grandes civilizações do continente. Outros enxergavam tudo aquilo como uma ameaça. Temiam que abandonar os antigos kami provocasse a ira dos deuses. Entre os principais defensores do budismo estava o poderoso clã Soga. Seus líderes defendiam uma aproximação cada vez maior com a cultura chinesa. Do outro lado, os clãs Mononobe e Nakatomi resistiam. Queriam preservar as antigas tradições japonesas. Durante anos, a disputa deixou de ser apenas religiosa. Transformou-se numa luta pelo controle da própria corte imperial. Conflitos armados ocorreram. Alianças foram desfeitas. Famílias poderosas desapareceram. No fim, o clã Soga saiu vitorioso e o budismo passou a receber apoio oficial. Foi então que surgiu uma das figuras mais importantes da história japonesa, o príncipe Shitoku. Embora nunca tenha se tornado imperador, atuou como regente e tornou-se um dos maiores responsáveis pela transformação do Japão. Shitoku acreditava que o país precisava aprender com a China. Promoveu reformas administrativas, fortaleceu o governo central, incentivou a construção de templos budistas, enviou missões diplomáticas ao continente e patrocinou o estudo da escrita chinesa. Sob sua influência, o Japão começou a adotar modelos administrativos inspirados na dinastia Sui. Ao mesmo tempo, o budismo florescia. Grandes templos começaram a surgir. Esculturas monumentais foram produzidas. Mosteiros tornaram-se centros de conhecimento. Mas algo curioso aconteceu. O budismo não destruiu o shintoísmo. As duas tradições passaram a coexistir. Muitos japoneses frequentavam templos budistas e continuavam realizando cerimônias shintoístas. Durante séculos, as duas crenças caminharam lado a lado, uma influenciando a outra. Enquanto isso, o poder da corte imperial continuava crescendo. O governo tornava-se mais organizado. A escrita espalhava-se. As leis eram registradas. A burocracia aumentava. O Japão deixava de ser um conjunto de clãs e começava a se transformar em um verdadeiro Estado. Mas essa organização também criaria um novo problema. Algumas famílias aristocráticas tornaram-se poderosas demais. Entre todas elas, nenhuma cresceria tanto quanto clã Fujiwara, sem precisar conquistar o trono. Eles dominariam o governo por gerações inteiras e preparariam o cenário para o nascimento de uma nova classe de guerreiros, os homens que, séculos depois, seriam conhecidos como samurais. Durante séculos, o Japão tornou-se um país cada vez mais organizado. A corte imperial crescia. Novas leis eram criadas. O budismo espalhava-se. A influência chinesa podia ser vista na arquitetura, na escrita e na administração. Mas existia um problema. O poder do imperador diminuía à medida que o território aumentava. Governar a capital era uma coisa. Controlar montanhas
florestas, províncias distantes, era outra completamente diferente. Muitas regiões ficavam a centenas de quilômetros da corte. Ali, a autoridade imperial era apenas um nome. Na prática, quem mantinha a ordem eram os grandes proprietários de terra. Essas famílias administravam enormes propriedades rurais conhecidas como shoen. Com o passar do tempo, essas terras receberam cada vez mais privilégios. Muitas deixaram de pagar impostos. Outras passaram a responder diretamente aos nobres da corte ou aos grandes templos budistas. Quanto maiores se tornavam, mais difícil era protegê-las. Bandidos atacavam plantações. Conflitos entre famílias tornavam-se frequentes. Pequenas disputas por terras rapidamente transformavam-se em guerras locais. A corte imperial não possuía soldados suficientes para manter a paz em todo o país. Então, os próprios proprietários começaram a organizar grupos armados, homens treinados para defender suas terras. Seus senhores e suas famílias, no início, eram apenas guerreiros locais, mas, geração após geração, esses combatentes tornaram-se cada vez mais especializados. Aprendiam desde jovens a montar cavalos, a disparar flechas, a lutar com lanças e, mais tarde, com espadas. Foi nesse contexto que começou a surgir uma nova classe militar. Eles eram chamados de saburai, uma palavra que significava aqueles que servem. Com o tempo, esse termo evoluiu e deu origem ao nome pelo qual ficariam conhecidos em todo o mundo. Samurais. Naquele período, o samurai ainda estava muito distante da imagem que conhecemos hoje. Não usava armaduras luxuosas, nem seguia um rígido código de honra. Era, acima de tudo, um guerreiro a serviço de um senhor. Sua principal função era proteger, combater e garantir a segurança das propriedades que defendia. Enquanto isso, na capital, os nobres continuavam vivendo cercados de luxo. Escreviam poemas, participavam de cerimônias refinadas, discutiam filosofia. Mas, longe dali, nas províncias, era a espada que decidia quem sobreviveria. Pouco a pouco, os guerreiros começaram a acumular poder, e algumas famílias militares destacaram-se acima das demais. Entre elas, 2 grandes clãs tornaram-se os mais influentes do Japão: o clã Minamoto e o clã Taira. Durante algum tempo, os dois serviram ao imperador, mas essa convivência não duraria para sempre. Ambos desejavam mais influência, mais prestígio, mais poder. A rivalidade cresceria lentamente, até transformar-se numa guerra que mudaria completamente a história japonesa. Uma guerra que encerraria o domínio da velha aristocracia e colocaria os samurais no comando do país. Era o início da lendária Guerra Genpei. No final do século XII, o Japão já não era governado apenas pelo imperador. Embora o trono continuasse existindo, o verdadeiro poder encontrava-se dividido entre as grandes famílias militares. Entre todas elas, 2 dominavam o cenário político: o poderoso clã Taira e seu maior rival, o clã Minamoto. Durante anos, ambos serviram à corte imperial, receberam títulos, terras e prestígio, mas nenhuma dessas famílias aceitava viver à sombra da outra. A tensão crescia lentamente, até que, em 1180, a guerra finalmente começou. O conflito ficaria conhecido como a Guerra Genpei.
Durante 5 anos, o Japão transformou-se em um enorme campo de batalha. Montanhas, rios, templos, castelos. Nada escapou da violência. Os Taira possuíam enorme influência dentro da corte. Controlavam cargos importantes. Tinham riquezas e acreditavam que sua vitória seria apenas questão de tempo. Já os Minamoto, embora enfraquecidos no início, contavam com líderes extremamente habilidosos. Entre eles destacava-se um jovem comandante. Seu nome era Minamoto no Yoritomo. Enquanto organizava suas forças no leste do Japão, outro guerreiro chamava a atenção nos campos de batalha. Seu meio-irmão, Minamoto no Yoshitsune. Yoshitsune tornou-se uma verdadeira lenda. Era conhecido pela rapidez de seus ataques, pelas estratégias inesperadas e pela coragem demonstrada em combate. Diversas histórias sobre sua vida misturam realidade e lenda, mas há um consenso entre os historiadores. Poucos comandantes militares influenciaram tanto o destino do Japão. Ano após ano, os Minamoto conquistavam novas vitórias. Os Taira recuavam, até que ambos chegaram ao confronto decisivo. A batalha aconteceu no Estreito de Donoura, em 1185, diferente das grandes batalhas terrestres. Ali, tudo seria decidido no mar. Centenas de embarcações enfrentaram-se. Arqueiros disparavam de um navio para outro. Samurais saltavam entre embarcações em combate corpo a corpo. No início, os Taira levavam vantagem. Conheciam melhor as correntes marítimas. Mas, no momento decisivo, alguns comandantes mudaram de lado, traíram os Taira e revelaram aos Minamoto quais embarcações transportavam seus líderes. A batalha transformou-se rapidamente em massacre. Sem saída, diversos membros da família Taira escolheram a morte. Entre eles, o jovem imperador Antoku, ainda criança. Segundo a tradição, sua avó tomou o menino nos braços e lançou-se ao mar, levando consigo uma das insígnias imperiais. Era o fim do clã Taira. Com essa vitória, os Minamoto tornaram-se a força militar mais poderosa do Japão. Mas Yoritomo compreendia algo importante. Não bastava vencer uma guerra. Era preciso criar uma nova forma de governar. Poucos anos depois, recebeu um título que mudaria completamente a história japonesa. Seitai Shogun, simplificado com o tempo para apenas Shogun. A partir daquele momento, o imperador continuava existindo, mas quem realmente governava o Japão era o Shogun. Nascia assim o primeiro shogunato da história, e começava oficialmente a era do governo dos samurais. A vitória do clã Minamoto na Guerra Genpei não representou apenas a derrota de um inimigo. Ela transformou completamente a forma como o Japão seria governado. Durante séculos, o imperador havia ocupado o centro da autoridade. Seu nome era respeitado. Sua linhagem era considerada descendente da deusa Amaterasu. Mas, a partir daquele momento, o verdadeiro poder passou para as mãos dos guerreiros. Minamoto no Yoritomo instalou seu governo em uma cidade distante da capital imperial. Escolheu Kamakura. Era uma decisão estratégica. Enquanto o imperador permanecia em Kyoto, cercado pela antiga aristocracia, Yoritomo construiria um novo centro político baseado na força militar. Nasceu Shogunato de Kamakura. Pela primeira vez, o Japão possuía 2 centros de autoridade. O imperador continuava sendo o símbolo da nação,
mas era o shogun quem tomava as decisões políticas e militares. Essa divisão marcaria a história japonesa pelos séculos seguintes. Ao redor do shogun, formou-se uma nova estrutura de poder. Os grandes senhores militares juravam fidelidade ao governo. Em troca, recebiam terras, proteção, prestígio. Cada um deles mantinha seus próprios guerreiros, os samurais. A vida desses homens era completamente diferente da dos antigos nobres da corte, enquanto a aristocracia dedicava-se à poesia, à música e às cerimônias refinadas. Os samurais viviam treinando, aprendiam a montar, a disparar flechas a cavalo, a lutar com lanças, e aperfeiçoavam cada vez mais o uso da espada. Para eles, a disciplina era tão importante quanto a habilidade. Com o passar do tempo, essa forma de viver transformou-se em uma filosofia, um conjunto de princípios que orientava o comportamento do guerreiro: lealdade, coragem, honra, autocontrole, respeito. Mais tarde, esses valores seriam conhecidos pelo mundo inteiro como Bushido, o caminho do guerreiro. Embora o Bushido só fosse sistematizado muitos séculos depois, suas bases começaram justamente nesse período. O samurai ideal não deveria ser apenas forte, precisava dominar suas emoções, cumprir sua palavra, servir seu senhor até o fim. A honra valia mais do que a própria vida. Enquanto isso, o Japão continuava mudando. Novos desafios surgiriam: invasões estrangeiras, conflitos internos, clãs rivais, séculos de guerras. Mas uma coisa jamais desapareceria: a figura do samurai. Durante quase 700 anos, esses guerreiros moldariam a política, a cultura e a identidade japonesa. Mesmo quando o mundo começasse a mudar, a imagem do homem armado com sua espada continuaria simbolizando o espírito do Japão. Ainda hoje, quando pensamos na história japonesa, é quase impossível não lembrar deles, os samurais. Mas essa é apenas a primeira parte dessa jornada, porque, muitos séculos depois, o Japão mergulharia em uma nova era de guerras, uma época em que grandes senhores disputariam o controle do país. Entre eles, surgiria um homem que mudaria completamente o destino da nação. Seu nome era Oda Nobunaga. A história do Japão começou entre montanhas, florestas, pequenas aldeias. Passou pelas antigas lendas de Izanagi e Izanami, pela agricultura do período Yayoi, pela misteriosa rainha Emiko, pelo surgimento de Yamato, pela chegada do budismo, e terminou esta primeira etapa com o nascimento do governo dos samurais. Era apenas o começo, porque os séculos seguintes transformariam o Japão em uma das sociedades mais fascinantes da história.